Clara emite uma ordem firme, proibindo categoricamente que os repórteres entrevistem Cláudio Linhares, sob qualquer circunstância. Em uma conversa entre amigas, Valentina recorda Clara de que o herdeiro primogênito dos Torreslanda é o filho de Luciana. Em resposta, Clara proíbe terminantemente de mencionar esse fato a Gabriel e Marcos. Clara se exalta quando Valentina afirma que se Clara não estivesse grávida, Rodrigo não teria se casado com ela. Namurati informa Luciana de que vai precisar do dobro de suas cerâmicas, uma vez que suas peças serão expostas no exterior. Jana, que está gripada, pede a Genaro que vá buscá-la na escola. Boris, compartilhando seus dilemas com Lola, expressa sua incapacidade de controlar o ciúme que sente em relação a Jana e Lorenzo. Fabian e Lorenzo, após recuperarem seus pertences e pagarem a multa, retomam a venda de tacos no local de costume. Ao cruzar o caminho de Lorenzo, Jana se desculpa pelo ocorrido na boate, e este, por sua vez, também se redime por sua reação intempestiva. Jana oferece um taco a Genaro e, no momento de pagar, Lorenzo decide não cobrar, enquanto Fabian grita o valor do produto. No entanto, Lorenzo faz questão de presenteá-los com a refeição. Ofélia busca emprego no jornal e, para sua surpresa, Lastra aparece na casa de Estela com flores, procurando por ela. Marcial relata ao delegado que o dinheiro declarado na Boate Inferno não corresponde aos valores que entram, evidenciando a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro no cassino. O delegado estipula um prazo curto para que Marcial entregue o relatório completo sobre a boate. Lastra fica desconcertado ao descobrir que Ofélia tem uma filha. Paz antevê a necessidade de um espaço maior para a produção das peças de cerâmica, considerando pedir ajuda ao pai de Luciana. Arite chega na hora e questiona sobre qual pai estão falando, visto que Galdino já faleceu. Luciana decide explicar a Arite que seu verdadeiro pai é o advogado Cláudio Linhares. O juiz aceita analisar o vídeo apresentado por Cláudio como prova, mas solicita a presença do indivíduo que aparece nas imagens para depor. Oscar argumenta que, sem a presença do homem do vídeo, a inocência de Cláudio fica questionável, mas o juiz não permite que Oscar faça observações fora de sua competência. A chegada de Melissa à audiência como apoiadora de Cláudio Linhares surpreende a todos no lado de Maximino. Oscar chama Cláudio para responder algumas perguntas. Oscar solicita que Cláudio explique como o dinheiro da fraude foi parar em sua conta bancária. O advogado relata que não tinha conhecimento da existência desse dinheiro em sua conta até o dia em que foi detido e menciona o nome do juiz Dias de Lolmo, que ordenou sua prisão. O juiz do caso questiona se Cláudio está ciente de que, ao reabrir o caso, a reputação e o prestígio profissional do juiz Dias de Lolmo serão questionados. Cláudio se vê em uma situação delicada, enquanto Maximino sorri satisfeito. Arite, a princípio relutante em aceitar que Luciana tenha outro pai além de Galdino, acaba compreendendo a situação e considerando que Luciana tem sorte por ter dois pais, enquanto ele não tem nenhum. Luciana assegura ao garoto que ele tem muitas pessoas que o amam, e Arite, por sua vez, conclui que o fato de Cláudio ser pai de Luciana o agrada. O juiz adverte Cláudio que não permitirá que ele questione o desempenho jurídico de um dos juízes mais respeitados do país. Cláudio alega sabiamente que naquela ocasião não foram apresentados os elementos necessários para a sua condenação, explicando que hoje possui vários documentos em seu poder para provar a sua inocência, algo que na época não dispunha. Rodrigo começa a recordar de ter visto Cláudio e Luciana se abraçando, lamentando que ele tenha saído da prisão. Cláudio afirma que as provas de sua condenação foram fabricadas com a finalidade de afastá-lo da empresa, considerando que foi injustiçado. Oscar acusa Cláudio de estar buscando vingança ao tentar culpar Maximino como o autor da fraude.
Cláudio declara que apenas deseja demonstrar a sua inocência por todos os anos que ficou preso injustamente. Bernardo apresenta cópias das passagens aéreas, provando que no momento em que a fraude foi cometida, Cláudio e Aurora estavam em uma viagem a Praga. Patrício começa a ter dúvidas sobre a culpabilidade de Cláudio, mas Rodrigo continua afirmando que ele é capaz de tudo para conseguir o que quer. Patrício percebe que Rodrigo continua desconfiando de Luciana, e o irmão explica que está convencido de que Cláudio se aproveitou das circunstâncias para afastar Luciana dele e conquistá-la. Lastra tenta convencer Ofélia a substituir algumas das garçonetes em seus dias de descanso na boate, mas ela não demonstra interesse. Paz acredita que Luciana acabará indo morar com o pai, enquanto ela ficará sozinha como Madalena. Madalena consola, lembrando que elas têm a companhia uma da outra. Roselena segue angustiada sem notícias do julgamento. Na funerária, Procópio fica intrigado ao ouvir Arite perguntando a Luciana quando ela vai chamar Cláudio de pai. Bernardo apresenta também ao juiz as faturas dos cartões de crédito e débito de Cláudio, provando que ele fez compras em Praga quase no exato momento em que a fraude ocorreu na Alemanha, destacando que naquela época era impossível realizar transferências bancárias pela internet. Oscar e Maximino estão preocupados, enquanto Melissa e Norma abrem um sorriso. Arite almeja que Luciana ganhe muito dinheiro para comprar um avião como o de Rodrigo. Procópio entrega a Luciana um pacote enviado por Serápio, informando que ele está na praia por recomendações médicas. Ao abrir o pacote, Luciana encontra uma carta de Serápio, que envia uma lembrança de um momento muito especial e deseja felicidades para toda a vida. Em seguida, Luciana encontra um porta-retratos com uma bela foto dela e Rodrigo no dia do casamento deles, o que a deixa com o coração partido. Arite pergunta a Luciana se ela se lembra do momento em que a foto foi tirada. Luciana não aguenta e vai chorar no quarto. Nicole pergunta a Vicky se ela já terminou o relacionamento com seu ursinho. A manicure confidencia que tem tentado, mas ele não deixa, por isso sente muito medo. Vicky sente que tem duas opções, ou se arrisca e abandona Maximino, ou tira proveito dele para depois ir embora. Nicole pergunta como ela faria isso, e Vicky responde que faria com que Roselena descobrisse a traição do marido. Lorenzo e Fabian comemoram o sucesso da venda dos tacos, enquanto Lorenzo admite não conseguir parar de pensar em Jana. Fabian o aconselha a esquecê-la. Enquanto isso, Jana ainda sente os efeitos da gripe e comenta com Matilde que Cláudio não parece ser um fraudador. Matilde opina o mesmo. Clara marca um encontro com o arquiteto no apartamento para transformar o espaço da academia de Rodrigo no quarto do bebê. Valentina comenta que inicialmente ela deveria deixar o bebê no seu quarto, mas Clara deixa claro que não vai cuidar do filho, alegando que precisa dormir para trabalhar. Clara se irrita por Rodrigo não atender suas ligações para perguntar sobre o julgamento, e ao se exasperar com os comentários de Valentina, a expulsa de sua sala. Enquanto o lado de Cláudio demonstra animação, o lado de Maximino exibe preocupação à medida que o julgamento prossegue. O juiz decide fazer um recesso de 30 minutos para analisar a documentação apresentada. Maximino afirma a Oscar que Cláudio falsificou as provas apresentadas, enquanto Oscar duvida dessa alegação, mas Maximino argumenta que ele não conhece Cláudio Linhares o suficiente. Brígida prepara uma gororoba para Jana tomar e aliviar o mal-estar, mas a garota recusa a oferta. Brígida, não querendo desperdiçar o remédio, decide consumi-lo. Arite pergunta a Luciana se ele a fez chorar, ao que ela explica que sua tristeza se deve ao amor que sente por Rodrigo, ansiando por sua presença constante. Arite se oferece para ligar para Rodrigo e pedir que ele compareça, lembrando que possui o número de telefone dele. Luciana afirma que Rodrigo não irá retornar e que ela terá que aprender a viver sem ele.
Arite lembra Luciana da promessa de Rodrigo de sempre cuidar dela. Durante o recesso, Rodrigo critica Melissa por estar apoiando Cláudio Linhares, acusando-a de estar contra Maximino. Melissa aconselha Rodrigo a não julgar as pessoas sem conhecê-las, enquanto Patrício lembra Rodrigo das consequências do julgamento precipitado que ele fez de Luciana. Patrício questiona Melissa sobre o motivo de não ter visitado sua casa e ela sugere que ele pergunte a Roselena. Roselena questiona por que Cláudio está trazendo tudo de volta ao presente. Constanza lembra que o advogado está tentando provar sua inocência, enquanto Roselena alega que ele também está atrás da fortuna da família. Constanza recorda que Cláudio investiu mais recursos do que Maximino na fundação da empresa. Roselena afirma que Cláudio ainda possui uma pequena fortuna e Constanza argumenta que essa riqueza está apenas na Alemanha, junto de seus parentes, já que perdeu tudo o que possuía no país. Roselena afirma que Cláudio ainda possui muito dinheiro, sugerindo que ele deveria partir com sua filha e deixá-los em paz. Jana escuta a conversa e pergunta se a filha de Cláudio não morreu com a mãe. Roselena inventa que outra filha de Cláudio surgiu, deixando Constanza indignada. Maximino insiste para que após a audiência, Oscar suborne todo o júri, apesar do advogado afirmar que não pode fazer isso. O juiz retoma o julgamento e Patrício comenta com Rodrigo que todas as evidências apontam para a inocência de Cláudio Linhares. Rodrigo observa Cláudio sorrindo para Melissa e pensa que ele é um cínico. Bernardo alega que a assinatura de Cláudio foi falsificada, levando o juiz a pedir a prova imediatamente, criando tensão em todos os presentes.